Olá, vamos apresentar para vocês agora o nosso projeto da disciplina de Projetos de Sistema de Produção 5, onde a gente falou sobre a utilização de PET reciclado para a produção de madeira plástica, visando a geração de renda para os catadores. Como integrantes, nós temos no grupo de PSP5 o Arthur Borges, Camila Ventura, Matheus Freire e Samuel Hall. Como professores orientadores, a professora Simone Borges e a professora Diane Viana. E temos a participação também do Gabriel Póvoa, aluno de Engenharia Mecânica. Então, contextualizando um pouco sobre o projeto, ele foi desenvolvido na disciplina de Projetos de Sistema de Produção 5, onde a gente teve o tema central a reciclagem de resíduos sólidos para a elaboração de mobiliário urbano. A nossa motivação foi muito sobre estudar um processo de reciclagem de polímeros, visando a produção de um mobiliário urbano, para que esse processo de reciclagem possa ser implementado nas cooperativas, a fim de trazer uma nova utilização e, principalmente, reverter renda aos catadores. Então, esse foi um projeto multidisciplinar, desenvolvido entre a equipe do design, de engenharia mecânica e da engenharia ambiental. Bom, então, sobre a estruturação da pesquisa. Primeiro, a estruturação do projeto foi utilizada a metodologia ágil do projeto, que foi Scrum, que eram entregas quinzenais, com muita pesquisa e alinhamento com as equipes parceiras. E teve a estruturação da pesquisa do produto, que foi primeiro o estudo de materiais oriundos de plástico reciclado. Depois desse estudo, nós fizemos o desenho do processo de obtenção da madeira plástica. E, por fim, nós fizemos o planejamento e controle da qualidade de todo esse processo. Então, nós escolhemos dois materiais para serem analisados, que foi a análise da madeira plástica e da areia plástica. E também a gente escolheu qual seria a matéria-prima. Bom, a gente viu que o material que fazia mais sentido era a madeira plástica, porque ela tem a possibilidade maior de ser moldada em perfis de diversos formatos, ela tem o menor custo de manutenção, tem maior durabilidade em ambientes como piscinas e tem alta reciclabilidade, além de imitar o aspecto da madeira. Por fim, também ele é mais resistente. E a matéria-prima utilizada é o PAD e a fibra de coco. E, por fim, nós temos a madeira plástica como produto final. Bom, como planejamento e controle da qualidade do material que foi selecionado, que foi a madeira plástica, primeiro a gente priorizou as dimensões da qualidade aplicadas ao produto, que vamos explicar um pouco mais à frente. Depois fizemos uma tabela de identificação dos requisitos e variáveis no processo de obtenção da madeira plástica. E, por fim, nós desenhamos o processo de fabricação dessa madeira plástica. Então, as dimensões escolhidas foram 4: desempenho, confiabilidade, durabilidade e conformidade. Bom, a de desempenho são as características básicas operacionais relacionadas ao que é esperado pelo cliente. A confiabilidade é garantir que o produto final funcione bem e atenda a qualidade esperada por tempo suficiente. A durabilidade é o quão duradouro é o ciclo de vida desse material. E a conformidade é o grau em que o design dos produtos derivados do plástico e suas características operacionais satisfazem aos padrões previamente estabelecidos. Essas dimensões da qualidade servem como insumo na tabela de identificação de requisitos e variáveis no processo. Então, essa é uma tabela que ela deve ser construída da esquerda para a direita, então, seguindo esses tópicos, e deve ser realizada para cada tipo de matéria-prima diferente que vai ser utilizado no processo. Então, como a gente está utilizando o PEAD e a fibra de coco como matéria-primas para essa exemplificação, esse estudo de caso, a gente trouxe um exemplo baseado nisso. Então, primeiro a gente escolhe uma das dimensões da qualidade, que a gente escolheu a durabilidade, e depois a gente elenca os requisitos do cliente com base nela. Então, o requisito do cliente, no caso, vai ser o produto de madeira plástica durável. A partir disso, a gente vem com os requisitos do produto. Então, o que o produto tem que apresentar, qual é a grandiosidade que o produto deve ter. Então, o tempo de degradação da madeira plástica. Em seguida, a gente traz especificação técnica
para esse requisito elencado. Então, o tempo de degradação da madeira plástica tem que estar entre 100 e 200 anos. A partir disso, a gente parte para a especificação técnica da matéria-prima. Então, o que a matéria-prima tem que ter e tem que apresentar para garantir que a especificação técnica do produto seja atingida? Então, a matéria-prima tem que ser composta de 10% de fibra de coco. O tempo de degradação dessa fibra de coco tem que estar entre 8 e 12 anos. E tem que ter uma concentração do aditivo oxibiodegradante, chamado EG15, em 5%. Então, a partir disso, a gente consegue elencar as variáveis do processo que a gente vai acompanhando ao longo do processo para garantir que as especificações sejam atingidas e, assim, o requisito do cliente seja atingido. Então, com variáveis do processo que a gente tem para acompanhar, principalmente é a temperatura da extrusora, que tem que estar entre 170 e 200 graus Celsius, porque tem que ter uma temperatura de transição vítrea do polímero entre 130 e 170 graus, e a partir de 200 graus, a temperatura de degradação das fibras já começa a ser relevante. Então, ela tem que ficar nessa faixa de entre 170 e 200 graus na extrusora. Além disso, a velocidade da rosca da extrusora tem que ser entre 65% e 80%, visando a durabilidade da madeira plástica, que é o produto final. Então, a gente também tem o desenho, o processo desenhado, né? O desenho desse processo de fabricação da madeira plástica, onde a gente considera os insumos, então o plástico virgem ou reciclado e a madeira, que vai usar como insumo também e como matéria-prima para a obtenção da matéria plástica. E a partir desses processos e dessas etapas do processo, a gente consegue unir as variáveis que a gente elencou na tabela com cada etapa desse processo, como a gente trouxe aqui no exemplo. Então, a gente está elencando a variável de temperatura da extrusora e velocidade da extrusora nesse processo de extrusão do material, porque com isso a gente consegue elencar as variáveis para cada etapa do processo e acompanhando a qualidade ao longo desse processo para garantir que a gente tem um produto de qualidade ao final do processo. Obrigado.